Você já ouviu falar de habitat e nicho ecológico? Você sabe diferenciar um do outro? E melhor, você sabia que mesmas espécies podem ter o mesmo habitat e nichos ecológicos distintos? Ou que podem apresentar o mesmo nicho ecológico, mas terem habitats diferentes? E ainda melhor, você já ouviu falar que machos e fêmeas da mesma espécie podem apresentar nichos ecológicos totalmente distintos? Se você não sabe nada sobre habitat e nicho ecológico, ou se ao menos você não consegue distinguir um dos outros, fica aqui nessa aula. Hoje eu vou te explicar tudo sobre habitat e nicho ecológico, assim como vou falar sobre os principais conceitos da ecologia. Vamos lá? Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Ricardo Costa da disciplina de Biologia e hoje eu venho trazer mais uma videoaula destacando conceitos importantes da ecologia. Na verdade, a aula de hoje é sobre introdução à ecologia, uma aula muito especial e de grande valia e embasamento para você que vai fazer as provas do Enem, de vestibulares, uma aula excepcional. Então observe que antes de iniciar essa aula, destacando para vocês a introdução da ecologia, assim como os principais termos, eu vou sair da frente da tela para que você possa tirar um print medonho e ao concluir esse print a gente volta e destaca todos os conceitos e características importantes da introdução à ecologia. Tudo bem? Vai lá! Agora que você já tirou o seu print, observe bem, pessoal, que nós vamos destacar uma introdução à ecologia, termos que são essenciais para que você possa realmente ter um melhor apanhado, um melhor embasamento das características ecológicas, assim como os seus termos. Observem bem que, dentre os termos, eu destaquei alguns que estão enumerados aqui de 1 a 5, e observe que eu vou descrever um por um e associar a exemplos para que possa ficar claro para você. Observe que o primeiro termo que nós temos é o termo de espécie. Para você que não sabe o que é espécie, eu vou definir de uma forma bem simples para que você possa realmente anotar e entender. Espécie são seres semelhantes entre si. E por serem semelhantes entre si, são capazes de cruzar e gerar novos descendentes, e esses descendentes tendem a ser férteis, algo muito importante. Então observe que não basta ser semelhante. Seres semelhantes podem cruzar, podem gerar até uma prole, mas essa prole muitas vezes é estéril. Por ser estéril, não irá progredir aquela, de certa forma, espécie à frente, ou não irá progredir aquela geração ou descendência. Então anota aí direitinho. Espécie são seres idênticos ou semelhantes entre si, que são capazes de cruzar e geram descendentes férteis que irão nascer, crescer, se reproduzir e perpetuar a espécie. Então observe bem aqui, pessoal, que nesse desenho aqui eu coloquei um exemplo. Então observe que o número 1 está aqui, aqui você também tem o número 1 e você tem aqui uma espécie A que é diferente da espécie B. Isso mostra que esses seres, embora sejam duas árvores, não pertencem à mesma espécie porque têm características diferentes. Logo, eu tenho a espécie A e eu tenho a espécie B dentro do número 1. Tudo bem? Então, para você que já entendeu espécie e que fica mais fácil agora associar, citar seus exemplos, eu vou definir para você o que é população. Então, observe bem, pessoal, que população nada mais é do que vários indivíduos da mesma espécie vivendo em conjunto em uma área ou em um lugar. Então a população nada mais é do que vários indivíduos da mesma espécie vivendo em um determinado lugar. Por exemplo, população de humanos, a população de formigas, de abelhas, de cupins, seres que pertencem à mesma espécie e tendem a viver em harmonia juntos, em uma determinada área.
Observe bem, seres que pertencem à mesma espécie e em conjunto vivem em uma determinada área. Observe o exemplo de população representado pelo número 2 e que aqui eu mostro para vocês nesse quadro. Olha só, eu tenho o número 2 aqui, representado por A e representado por B. Observem que A tem 4 indivíduos muito semelhantes entre si. Todos eles pertencem à mesma espécie. Contudo, por serem vários, eles são uma população. Então, observe que aqui eu tenho a população A e aqui eu tenho a população B. Duas populações vivendo em ambientes distintos e separados. Logo, essas populações pertencem ao mesmo grupo de indivíduos. Isso é essencial e não acontece, né, pessoal, apenas com plantas, ou com animais, ou com fungos, ou com bactérias, ou com protozoários. Vai acontecer com todos os organismos, é importante você saber disso. Observe também, pessoal, que o outro termo importante que você tem é o termo de comunidade. Então, observe bem para que você não confunda os termos e as ideias. Na comunidade, o que nós teremos? Nós teremos um conjunto de várias populações que corroboram ou que convivem em uma mesma área. Então, observe, na comunidade eu tenho duas ou mais populações vivendo em conjunto em uma mesma área. Observe aqui comigo que comunidade está representado pelo número 3 e, consequentemente, eu tenho aqui árvores distintas, plantas distintas e seres distintos vivendo em um determinado lugar ou área, ou seja, naquela área eu tenho a espécie A, a espécie B, a espécie C, ou a população A, a população B, a população C. Isso eu vou definir como uma comunidade. Então, anota aí porque é muito importante esse termo e muitas vezes é cobrado nos vestibulares e também no Enem. Então, fica atento. Na comunidade, eu tenho seres bióticos, seres vivos, que vivem em um determinado local ou área em conjunto. Agora, pessoal, o quarto item que nós temos, ou termo, é ecossistema. Esse termo é extremamente importante. Como é que eu defino um ecossistema? Um ecossistema, pessoal, é uma área de convivência mútua entre os seres vivos e os seres não vivos. Então, observe bem que no ecossistema eu tenho algo muito parecido com a comunidade. Mas qual a diferença? No ecossistema eu tenho a inter-relação de fatores vivos e fatores não vivos, ou de fatores bióticos e abióticos, respectivamente. Então, observe bem. O que são fatores bióticos? Fatores bióticos representam 5 reinos: plantas, animais, protistas, fungos e bactérias. Todos eles vivendo em uma determinada área ou lugar. Enquanto que os fatores abióticos, pessoal, isso é importante você anotar. São fatores que não têm vida própria. Logo eu terei o sol, logo eu terei a água, eu terei a terra, eu terei temperatura, eu terei o clima, o pH, consequentemente, fatores abióticos são fatores que não têm vida própria, contudo, são fatores que, em conjunto com os fatores bióticos, permite que a vida ou a biodiversidade aumente por um número muito grande. Então, se liga aí nessa ideia. Eu trouxe um exemplo para que possa ficar claro na sua cabeça não apenas o conceito, mas sim um exemplo de imagem. Observe aqui que eu desenhei aqui, com o número 4 representando o ecossistema, eu tenho os fatores bióticos. Quem são os fatores bióticos? As aves, alguns insetos, as árvores de diferentes espécies e plantas, um coelho. Todos esses são fatores bióticos, ou seja, seres vivos. É importante entendermos que eu também trouxe fatores abióticos, como o próprio ar que circula, e a gente não vê porque ele é invisível aos nossos olhos, mas eu terei o sol como um fator abiótico importante, principalmente para os fotossintetizantes, algas e plantas que fazem fotossíntese. Eu tenho um rio aqui que representa algo muito importante para esses seres e, consequentemente, tanto o rio, quanto o sol, quanto o solo, quanto o ar representam os fatores abióticos. Então, anota bem aí.
ecossistema nada mais é do que a junção de fatores bióticos e fatores abióticos que representam uma área, um ambiente e, consequentemente, essa junção de fatores bióticos e abióticos nós denominamos de ecossistema. Anotou? Importante você anotar. E o último termo que eu trouxe para vocês entenderem dessa coluna é biosfera, representada pelo número 5. Na verdade, pessoal, podemos definir a biosfera como o nosso planeta Terra, ou seja, vários biomas ou ecossistemas interagindo entre si e todos eles formam o nosso planeta, querido planeta Terra. Observe bem que eu não estou julgando apenas os ecossistemas brasileiros como Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Pampas, Mata das Araucárias ou Mata dos Cocais apenas. Não, eu estou representando todos os ecossistemas, além de Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Tundra, desertos. Eu vou representar, por exemplo, a taiga, eu vou representar os oceanos, eu vou representar os rios. Todos esses ecossistemas essenciais em conjunto vai formar o que a gente chama de biosfera. Observe que a biosfera, pessoal, ela é representada por ciclos. Como assim, professor? A biosfera, ela vai ser representada por ciclos. Isso mesmo, por ciclos. Ou seja, na biosfera eu vou ter os ecossistemas terrestres ou biociclos da biosfera. Eu também vou ter os ecossistemas de água doce e vou ter também os ecossistemas de água salgada. Para você entender os biociclos da biosfera, não confunda. Não estou falando de processos importantes como ciclos biogeoquímicos. Não é isso. Eu estou falando de biociclos relacionados à biosfera. Não confunda porque são coisas distintas. Os ciclos da biosfera serão o que nós vamos chamar de epinociclo, liminociclo e talassociclo. Observe bem, eu tenho epinociclo, liminociclo e talassociclo. Observe que eu tenho 3 ciclos importantes, onde eu denomino o epinociclo de todos os ecossistemas terrestres e eu representei aqui por rochas, por montanhas, pelo solo. Consequentemente, o epinociclo são todos os ciclos de ecossistema terrestre, enquanto que o liminociclo serão os ecossistemas de água doce, de rios, de lagos, de brejos. Eles representarão o liminociclo. Geralmente, são regiões menos profundas do que os oceanos e que têm uma biodiversidade importante, contudo, quando comparado aos oceanos, tende a ser menor. Já o talassociclo são ecossistemas essenciais de água salgada, dos oceanos, dos mares. Consequentemente, esse talassociclo tem uma biodiversidade que é muito desconhecida por nós ainda, por conta que não investimos tanto em pesquisas nessas áreas por serem muito dispendiosas e por ser um ambiente muito grande. Então observe bem, quando eu falar em biosfera e nos ciclos da biosfera, eu vou representar como epinociclo os ecossistemas terrestres, liminociclo os ecossistemas de água doce, rios e lagos, e os talassociclos os ecossistemas de água salgada. Tudo bem? Importante você entender. Então aqui eu representei para vocês os conceitos importantes de espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Não esqueça de anotar porque isso é essencial para o seu aprendizado. Agora observe bem comigo, querido, que outros termos importantes nós teremos. Por exemplo, termos como ecobiose, alelobiose, seres vivos autótrofos e heterótrofos, habitat, nicho ecológico. Consequente, os esses habitat que nós denominamos, são termos que muitos se confundem com o nicho ecológico. Então, habitat e nicho ecológico são coisas distintas, tá? Vou discutir com vocês cada um deles. Observe bem comigo aqui, pessoal, que nós temos termos, por exemplo, como ecobiose. O que nós podemos definir com o termo ecobiose? Eco vem de casa e, por ser casa, lembre que eu vou ter vários ambientes, enquanto biose, a interação de seres vivos entre si. Então, na verdade, a ecobiose é a relação de seres vivos com
o ambiente com o meio. Consequentemente, ecobiose pode ser determinado como um conceito simples de interação ou relação entre seres vivos e não vivos, ou bióticos e abióticos. Um termo importante que pode cair na sua prova de Enem, de vestibular, então fica ligado porque é essencial para você entender. Já o termo alelobiose, pessoal, é um termo também muito usado, mas que restringe apenas aos seres vivos, ou seja, a alelobiose é a relação com outros seres, ou seja, de uma espécie com mesmas espécies ou de uma espécie com espécies distintas. Mas lembrem-se, no processo de alelobiose, eu vou ter a relação entre seres bióticos e seres bióticos também. Tudo bem? Então isso é muito importante, fatores bióticos e bióticos, tá? Essas relações bióticas e bióticas, pessoal, é importante porque, como eu falei, ela pode envolver populações diferentes ou reinos distintos. Então fica ligado que quando falar em alelobiose, pode ser relação de seres de reinos diferentes. Então a relação biótica de seres ou reinos distintos. Fica ligado nisso aí que é essencial. Com relação aos seres autótrofos e heterótrofos, é um termo muito conhecido, na verdade, comum entre nós, mas se você ainda tem dúvida, eu vou esclarecer para você. Observe bem que os seres vivos são chamados de autótrofos ou produtores, porque são seres que, na verdade, conseguem produzir o seu próprio alimento, a retenção de CO2 e água, e tendo esse contato com CO2 e água, conseguem sintetizar o seu alimento através de um fator abiótico que vocês conhecem como o sol. Observe que os autótrofos serão as algas, serão as cianobactérias, serão as plantas, e aqui eu coloquei dois exemplos para lhe ajudar. Autótrofos produzem seu próprio alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese. Fica ligado aí. Os heterótrofos, pessoal, são grupos que dependem dos produtores, dependem dos outros para sobreviver. E nesses grupos de heterótrofos, nós teremos os herbívoros, os carnívoros, os onívoros. Exemplares como fungos e animais são exemplos básicos de heterótrofos. Tudo bem? Então, enquanto os autótrofos produzem seu próprio alimento, os heterótrofos precisam conquistar o seu alimento através de outros seres vivos. Valeu? O termo habitat, observem que a gente escreve habitat, mas se lê habitat. Esse termo habitat quer dizer casa, ou seja, o local onde o indivíduo mora. Isso é muito complexo para alguns alunos associar, porque observe bem que o indivíduo pode ter um habitat, enquanto o outro vai ter outro habitat. Por exemplo, um pássaro pode fazer o seu ninho em uma árvore, ali vai ser o seu habitat. Mas um outro pássaro pode fazer o seu ninho em um poste, pode fazer o seu ninho na telha de uma casa, pode fazer o seu ninho, inclusive, no solo. Então observe que os habitats, eles serão diferentes de acordo com um indivíduo e outro, ou de uma espécie e outra. Mas observe bem que o Enem já cobrou algo bem semelhante a isso, assim como as provas dos vestibulares. Por exemplo, tem seres que passam por processos de desenvolvimento indireto, como aqueles que passam por metamorfose. Por exemplo, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, consequentemente ele vai ter habitat diferente ao longo do seu progresso de vida. Por exemplo, na sua fase jovem ou na sua fase inicial de vida, são os ovos ou são as larvas, ou seja, os adultos vão ali, depositam os seus ovos no espelho da água, geralmente água limpa. Ao colocar os seus ovos no espelho da água, esses ovos eclodem e vão gerar as larvas. Essas larvas vão crescer e quando essas larvas crescem, elas vão passar por um processo de metamorfose e o adulto terá asas e não mais viverá naquele ambiente. Então observe que uma mesma espécie pode viver em habitat diferente. Isso é algo muito importante para a gente entender. Então, se cair na tua provinha de Enem, de vestibular, fica ligado nessa dica medonha que o habitat pode ser diferente até para indivíduos de mesma espécie. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Vou dar um outro exemplo. As tartarugas, elas são animais
marinhos. É bom você observar que eu tenho tartarugas, jabutis e cágados, répteis que pertencem ao mesmo grupo, mas que têm moradias diferentes, ou seja, habitat diferente. No caso das tartarugas, que são organismos marinhos, essas tartarugas, elas em processo de reprodução saem do oceano, vêm até a praia, cavam um buraco e colocam ali os seus ovos. Observem que esses ovos, eles ficarão ali. A tartaruga volta para o oceano e esses ovos, quando eclodem, os filhotes das tartarugas que vivem no ambiente terrestre tendem a caminhar até o oceano para que elas possam realmente tomar o seu destino rumo ao oceano. Mas observem que ao nascerem, elas não nascem no oceano. Consequentemente, ao nascer, o habitat dela é totalmente diferente do habitat do seu pai ou da sua mãe, seres adultos. Fica aí ligado nessa dica. E o outro termo importante, pessoal, é o nicho ecológico. Já que nós entendemos habitat, vamos falar sobre nicho ecológico. O nicho ecológico, pessoal, é algo que confunde muito a galera e principalmente porque muitas pessoas restringem esse termo a apenas uma coisa. No popular, eu acredito que você já deve ter aprendido que o nicho ecológico é a profissão do indivíduo. Mas não basta entender como profissão, porque é um termo muito subjetivo. Um indivíduo pode ter várias profissões. Mas eu vim trazer uma dica medonha para você se ligar. Observe aqui que o nicho ecológico quer dizer a função ecológica que aquele indivíduo desempenha em um determinado local ou área. Observe bem, pessoal, que o nicho ecológico não será apenas a profissão, mas sim o hábito alimentar daquele indivíduo. Ele vai ser um parasita, ele vai ser um herbívoro, um produtor, um carnívoro, um onívoro. Então, quando eu vou fazer essa pergunta sobre uma determinada espécie, eu estou tratando do nicho ecológico daquela espécie. Qual o hábito alimentar? O que aquela espécie come? Como ela se comporta? Então, isso é muito importante. E observe, pessoal, que falando de nicho ecológico, uma mesma espécie pode ter nichos ecológicos distintos. Vou trazer um outro exemplo maroto e medonho para tu entender. Observe bem comigo. Vamos falar novamente do Aedes aegypti, por que não? Já que é um inseto que tem sido, de certa forma, tão abordado nas provas de Enem vestibular, pode ser que caia algo desse tipo. Observe que o Aedes aegypti, macho e fêmea, pertencem à mesma espécie. Contudo, a fêmea, com relação à sua forma alimentar, tem um nicho ecológico, enquanto que o macho tem outro nicho ecológico. Como assim, professor? As fêmeas, queridos, se alimentam de sangue. Contudo, a gente sabe que essas fêmeas que conseguem transmitir os vírus, não só da dengue, da zika, da chikungunya, como da febre amarela também. Enquanto o macho não tem essa capacidade de picar os seres vivos, eles se alimentam basicamente da seiva das plantas ou dos frutos. Então observe que o Aedes aegypti, macho e fêmea, pertencem à mesma espécie, mas as fêmeas têm um nicho ecológico relacionado ao seu hábito alimentar totalmente distinto do macho. Isso é algo importante para você entender e não generalizar de uma forma geral. Valeu? Observe aqui também que falar de nicho ecológico é falar do tipo de reprodução daquele indivíduo. É reprodução sexuada? É reprodução assexuada? Que tipo de reprodução assexuada? Cisparidade? Brotamento? Qual tipo? Ou é uma reprodução sexuada com desenvolvimento direto ou com desenvolvimento indireto? Quando eu trato esse novo contexto relacionado à reprodução, eu também estou citando o nicho ecológico de uma determinada espécie. Tudo bem, pessoal? Além do mais, podemos falar da forma de vida. Qual é a forma de viver daquele ser? Ele é uma ave? Ele é um ser rastejante? Ele é um ser que vive em árvores? Ele é um ser que vive em arbustos? Ele é um ser que vive em florestas, em rios, em lagos? Então isso é algo muito importante para que possamos entender. Então observe bem que falar de nicho ecológico não é apenas restringir a profissão do indivíduo, mas sim a um contexto ecológico de suas características ou de suas funções ou função ecológica dentro de um determinado ambiente. Pessoal,
eu espero muito que você tenha entendido essa aula de conceitos, na verdade uma aula simples, apenas para descrever, desmistificar alguns conceitos para você, para que isso possa ficar mais fácil na hora de abordar a questão do Enem, dos vestibulares e principalmente para um seu maior embasamento na área da ecologia. Se você entendeu essa aula, se você gostou dessa aula, eu peço, tá, que você se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, que você também comente se você gostou, o que você queria que eu tivesse abordado, enfim, coloque as suas críticas, é muito importante para que o canal cresça, assim como indicar para um outro colega, amigo, para que eles possam também realmente ter essa oportunidade de aprender um pouquinho, como eu estou tentando fazer com vocês, ensinar um pouquinho de ecologia, tendo em vista que na dimensão da biologia, da ecologia, nós temos muito que aprender juntos. Eu agradeço a sua presença, te convido para estar aqui e faço a menção. Todas as terças e quintas nós temos vídeos novos no canal abordando diversos assuntos, não só da ecologia, mas de outras áreas também. Pessoal, eu desejo um forte abraço a todos, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, pessoal!